Bom, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar melhor, né, a primeira lei de Ohm e os resistores. Então, exemplo 1 diz o seguinte: um eletricista instalou uma cerca elétrica no muro de uma residência. Nas especificações técnicas do sistema, conta que os fios da cerca estão submetidos a uma diferença de potencial de 1 vezes 10 a quarta volts em relação à Terra. O eletricista calculou o valor da corrente que percorreria o corpo de uma pessoa adulta caso ela tocasse a cerca e recebesse uma descarga elétrica. Sabendo que a resistência elétrica média de um adulto é 2 vezes 10 a sexta ohm, e utilizando a lei de Ohm, o valor calculado pelo eletricista para tal corrente em amperes deve ser de... Então, olha só, a gente tem uma diferença de potencial, que foi dado aí, né, de 1 vezes 10 a 4 volts. E a resistência elétrica do ser humano adulto, ela é em média 2 vezes 10 a sexta ohms. Bom, e aí nós queremos saber qual a corrente que foi calculada pelo eletricista, né? Sabendo e utilizando a lei de Ohm. A lei de Ohm, quem estudou, ri, né? Então vai ficar, se a gente isolar aqui o I vai ser U vezes R. Substituindo os valores, 1 vezes 10 a 4 volts, dividido pela resistência que é 2 vezes 10 a sexta. Se a gente dividir 1 por 2, dá 0,5. Vezes 10, 4. Esse daqui vai subir a menos 6, então vai ficar menos 2 amperes. Mas, em termos de unidade, né, a gente pede para aqui, ó, nas unidades, as alternativas que sejam em 10 a terceira ou em 10 a menos 2, né? Aqui, ó. Então, esse daqui eu já elimino, ó, que é o único que está 10 a menos 2. Esse daqui também, porque está 10 ao quadrado. Então, vamos transformar aqui, ó. Então, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, como vai andar para a direita, ela vai diminuir aqui, ó, vai ficar menos 3 amperes. Então, essa é a resposta aqui, ó, letra B. Ou eu poderia também representar a resposta como sendo miliamperes. Ou seja, 10 a menos 3 corresponde a miliamperes. Vamos para mais um exemplo. A figura abaixo mostra 4 passarinhos pousando em um fio no qual uma bateria de automóvel alimenta 2 lâmpadas. Ao ligar a chave S, o passarinho que pode receber um choque elétrico é o de número. Então vamos lá. Para receber um choque elétrico, né? Ou seja, para ter corrente elétrica passando pelo corpo do passarinho, né? A gente tem que fazer com que ele esteja submetido a uma diferença de potencial. Então, para ter corrente elétrica, é necessário ter uma diferença de potencial, ou seja, uma DDP, uma tensão. Então, vamos ver qual o pássaro está submetido a uma certa diferença de potencial. Então, vamos só relembrar, né? Aqui, ó, um circuitozinho, onde aqui eu conecto essa lâmpada aqui, ó, a, vamos dizer, 12 volts, um potencial, outro potencial 0 volts. Então, essa lâmpada ela vai estar submetida a uma diferença de potencial de 12 volts. Logo, vai ter corrente elétrica passando por essa lâmpada, tá certo? Então, vamos olhar, vamos imaginar que aqui seja 12 volts, aqui seja 0 volts o terminal da bateria. Então, esse ponto daqui para cá, ó, no passarinho na posição 1, as duas pernas estão muito próximas e sobre o mesmo condutor. Significa dizer, por exemplo, que essa daqui tem 12 volts, essa daqui 12 volts. 12 menos 12, 0 volts. Então aqui não tem possibilidade de tomar choque. A mesma coisa acontece aqui, ó. As duas patas, quando a chave fechar, elas vão estar submetidas ao mesmo potencial de 12 volts. Então, 12 menos 12, 0 volts. Aqui, ó, é a mesma ideia, né? Aqui é a mesma ideia.
As duas patas do pássaro estão submetidas ao mesmo fio. Então, 0 volts, 0 volts. Então, aqui vai dar uma diferença de potencial também de 0 volts. Porém, esse pássaro aqui, ó, ele vai estar submetido desse lado, né, a 12 volts, do outro lado 0 volts, vai ter uma diferença de potencial. E esse pássaro na posição 3 é aquele que vai tomar o choque. Alternativa correta, letra C. Vamos a mais um exemplo, agora através de gráfico. Considere a figura abaixo. O gráfico apresenta a curva característica de um resistor. Se o resistor é percorrido por uma corrente de 10 amperes, a diferença de potencial no resistor é... Então, observe o seguinte. Quando a gente dobra aqui, ó, a diferença de potencial nesse resistor ômico, ó, dobrei a corrente, 2 vezes a corrente. O que foi que aconteceu com a diferença de potencial? Ela também dobrou aqui, ó, saiu de 10 e foi para 20 volts, tá? Então, para a gente fazer essa questão, a gente pode fazer por analogia, raciocínio, lógico, ou pode fazer ela através do cálculo. Então, vamos fazer das duas maneiras para a gente ter uma noção dos valores. Então, vamos pegar o seguinte, para sair de 2 e chegar até os 10 amperes, que a questão pede, a corrente aqui, ó, ela vai aumentar 5 vezes. Então, se a corrente vai aumentar 5 vezes, a diferença de potencial também vai aumentar 5 vezes. Então, se aqui eu tenho 10 multiplicado por 5, a gente encontrará nada mais, nada menos, ó, que é uma diferença de potencial 10 vezes 5 vezes. Isso daqui vai dar 50 volts. Pensando de outra maneira, a resistência, vamos dizer, nesse ponto A aqui, ó, resistência no ponto A é a mesma resistência no ponto B a uma corrente de 10 amperes. Mas, né, se a gente isolar a resistência na lei de Ohm, a gente vai ter que a resistência elétrica será igual a U vezes I. Então, se a gente substituir tanto para o A quanto para o B, a gente vai ter o seguinte, a diferença de potencial de A sobre a corrente em A. Diferença de potencial em B sobre a corrente em B. Então, se a gente substituir os valores, a diferença de potencial em A, 10 volts, corrente A, 2 volts, 2 amperes, perdão. A diferença de potencial em B é o que a gente quer determinar para uma corrente de 10 amperes. Bom, meio pelos extremos, aqui a gente vai encontrar, né, 100 dividido por 2, então a diferença de potencial será igual a 50 volts. Letra D. Mais um exemplo. Um resistor ômico, quando submetido a uma diferença potencial de 20 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes, essa DDP deve ser aplicada, né? Que DDP deve ser aplicada a ele. Então, observe que a gente sai de 4 amperes para 2 amperes. Então, aqui, ó, a gente vai pegar o valor e dividir por 2. Se a gente olhar para a diferença de potencial, ó, para uma diferença de potencial, ele estava a 4 amperes. Mas aí, quando a gente divide pela metade aqui a corrente, provavelmente a diferença de potencial vai cair também pela metade. Então, aqui, ó, vai dar uma diferença de potencial de 10 volts. Se você pode fazer também do jeito anterior que a gente fez aqui, ó, embaixo, R igual a R, então vai ficar U, dizer assim, do ponto A sobre I do ponto A,
U do ponto B sobre I do ponto B. Então, o primeiro, 20 volts para uma corrente de 4 amperes. Diferença de potencial a gente quer saber. E a corrente será de 2. Se a gente passar aqui, ó, multiplicando 20 vezes 2, 40. 40 dividido por 4 dá 10. Né? 10 volts. Tanto faz de uma maneira ou da outra. Desta maneira, eu tenho que explicar todos os passos.